Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam se cuidando. Vamos lá então, tema da aula de hoje, movimento circular. Lembrando que nós falamos aí já sobre movimento retilíneo, né? Foi o tema das nossas últimas aulas. Elencamos aí vários elementos sobre movimento retilíneo. Agora a gente vai passar um pouco falando sobre movimento circular. Tem muitos elementos em comum entre movimento retilíneo e movimento circular. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 10 do livro 1, parte 1. Objetivos da nossa aula de hoje. O que nós tentaremos aqui definir, né? Então, algumas grandezas. Período e frequência, velocidade linear e velocidade angular, e estabelecer algumas relações aí matemáticas entre as duas velocidades e relações conceituais. Tranquilo? Esses são então nossos objetivos de hoje. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Então, olha só, primeiro uma definição formal, né? O que é um movimento circular? Movimento de rotação em torno de um corpo, ao longo de um eixo, de uma trajetória circular de raio constante. O que isso quer dizer? O que é um movimento circular? O movimento circular é aquele movimento cuja trajetória forma um círculo. Lembrando que trajetória são aqueles pontos imaginários aí formados pelo percurso do objeto. Então o objeto fez uma trajetória circular, estamos tratando de movimento circular. Mais especificamente, a gente vai tratar aqui de movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade de rotação desse movimento é constante. Aqui eu tenho algumas ilustrações como exemplos de movimento circular, né? Então, os ponteiros de um relógio, aqui uma roda gigante, um ponto que a gente pode escolher num pneu da bicicleta, por exemplo, na roda da bicicleta. Então, são exemplos de movimentos circulares, beleza? Então, vamos às definições aí, alguns elementos do movimento circular. Primeiro elemento é deslocamento angular, que, se a gente for fazer uma analogia com o movimento retilíneo, seria o deslocamento escalar, o quanto que o objeto andou. Como a gente está falando de movimento circular, o deslocamento angular seria o quanto ele andou no círculo, né? Ou seja, quantas voltas ele deu. De uma maneira simplificada seria isso. Só que o quantas voltas ele deu, a gente pode expressar de mais de uma maneira. Então aqui eu tenho destacado 3 maneiras. Claro que a mais elementar é essa mesmo que eu citei, número de voltas. Então quantas voltas o objeto deu? O objeto deu uma volta, deu meia volta, um quarto de volta. Só que em vez de falar em número de voltas, eu posso falar em graus. Então aqui eu tenho destacado uma volta em graus, 360 graus. Meia volta, 180 graus. Um quarto de volta, 90 graus. Então eu posso, da mesma maneira, falar em número de voltas ou em graus. Do mesmo modo, eu também posso expressar em radianos. Essa aqui é uma novidade para a gente. Então, radianos é um jeito também de falar número de voltas. Primeiro, uma definiçãozinha rápida. O que é o radiano? Radiano é uma medida para ângulo que estabelece a razão entre o arco de circunferência e o raio. Então, a gente pode expressar uma medida angular em radianos. Exemplo aqui, que é o que a gente precisa saber para fazer uma regra de 3 com qualquer ângulo. Então, aqui, uma volta, 360 graus. 360 graus, 2π. Então, 2 radianos equivalem a 360 graus, ou 2π radianos, né? É uma volta. Se eu sei que uma volta é equivalente a 2π radianos, eu também consigo deduzir que meia volta, π radiano. Um quarto de volta, π sobre 2 radianos. E qualquer medida aqui em termos de número de voltas ou graus, eu consigo associar também com uma medida em radianos. Mais uma definição aqui, período e frequência. Facinho, tranquilo. Só não vamos confundir aí os dois. Período é o tempo para uma volta. Período é o tempo de um evento, de maneira geral. Só como a gente está falando de movimento circular, o período é o tempo de uma volta. Não é o tempo que ele ficou girando, é o tempo de uma volta.
Frequência, simbolizado pela letra F minúscula aqui, é número de voltas em uma unidade de tempo. Então, número, quantas voltas ele deu por hora, por dia, por segundo, por exemplo. Beleza? Então aqui ó, um exemplo. Uma roda gigante demora 5 minutos para completar 10 voltas. Qual o período? De novo, o período é o tempo de uma volta. Então, 10 voltas, 5 minutos. Uma volta, quanto tempo vai ser? Nesse exemplo aqui, uma regra de 3, 0,5 minutos. Esse é o período simbolizado pela letra T. Já a frequência, claro, quando a gente fala de movimento circular, é número de voltas em unidade de tempo. Mas frequência, de maneira geral, é número de eventos em uma unidade de tempo. Então, aqui alguns exemplos. O aluno vai ao bebedouro 3 vezes por aula, é uma frequência, 3 vezes por aula. Um motor gira 3.000 vezes por minuto. Aqui está destacado porque é uma unidade até que bem usual. Rotações por minuto, ou RPM, 3.000 rotações por minuto, é uma frequência. Uma lâmpada pisca 60 vezes por segundo. Então não é um movimento circular, mas é um exemplo de frequência. 60 eventos por segundo. Poderia ser movimento circular, 60 voltas por segundo. Bem rápido, né? Aqui a relação matemática para a frequência. Frequência, o inverso do período. Frequência, 1 sobre período. Se eu sei frequência, 1 sobre período, eu sei o período também, 1 sobre frequência. E se eu tenho uma relação matemática, eu tenho também aí as respectivas unidades. Então, para período no Sistema Internacional, segundos, para frequência, hertz. Essa aqui é uma novidade para a gente. Período a gente já conhecia, frequência, hertz. Mas eu disse aqui, agora há pouquinho, que frequência também pode ser expressa em RPM. Bom, se eu tenho RPM com uma frequência usual e hertz no Sistema Internacional, pode ser que eu tenha que fazer uma conversão de vez em quando. Então aqui tem um exemplo também, uma regrinha prática. Quando a frequência é dada em RPM, nesse exemplo, a frequência do motor 3.000 RPM, para eu transformar em hertz, que é a unidade do Sistema Internacional, basta eu dividir por 60. Então, nesse exemplo aqui, 3.000 RPMs é equivalente a 50 Hz. Beleza? E aqui também uma nomenclatura, um jeito de se expressar. Quando a gente estabelece uma frequência e fala que essa frequência é de vezes por segundo, nesse exemplo, uma lâmpada pisca 60 vezes por segundo, eu posso trocar essa expressão vezes por segundo por Hertz. Então, quando eu falo 60 vezes por segundo, eu estou falando em Hertz, ou o contrário. Sempre que eu encontrar Hertz, é a mesma coisa que vezes por segundo, beleza? Essa é a unidade do Sistema Internacional, então é muito comum aqui Hertz. Hertz vezes por segundo. Se eu estou falando de movimento circular, uma rotação de 120 Hz, quer dizer 120 voltas por segundo, 120 rotações por segundo. Aqui um exemplo bem simples para aplicação de frequência e período. Um objeto executa um movimento circular e demora 2 segundos para completar meia volta. Ele quer saber a frequência. Frequência não é 1 sobre período? Então eu quero a frequência, mas para isso eu preciso do período. O período nesse caso não é 2 segundos, porque ele demora 2 segundos para completar meia volta. Lembra que o período é o tempo de uma volta. Então olha só, uma regra de 3, 2 segundos, 0,5 voltas. Quanto tempo vai ser uma volta? 4 segundos. E aí, frequência 1 sobre período é 4, 1 sobre 4 Hz, ou 0,25 Hz. Essa é a frequência, número de voltas por segundo, 0,25 voltas por segundo. 1/4 de volta por segundo, 0,25 Hz. Beleza? Próxima definição, velocidade linear. Facinho também, vamos buscar elementos aí que a gente já conhece. Velocidade, distância percorrida no tempo. Só que eu estou falando de movimento circular. Então a minha velocidade é a distância percorrida em uma volta e o tempo de uma volta. A gente está falando de movimento circular, qual que é a distância aqui para uma volta? Como que eu faço para determinar uma volta num círculo? 2πr. Então a minha velocidade linear é uma volta, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, período, 2πr sobre período.
Como eu tenho a expressão matemática que período é inverso da frequência, frequência é inverso do período, eu posso expressar a velocidade linear dessa mesma forma aqui. Beleza? Aqui uma tabelinha para resumir aí as grandezas envolvidas. A única grandeza nova aqui é frequência. Eu tenho velocidade linear, metros por segundo, período em segundos, frequência em hertz e o raio em metros. E aí você fala, mas quando que eu vou usar essa ou essa? Depende do que você tem de informação. Se você tiver o período, você usa essa forma. Se você tiver a frequência, você usa essa forma aqui. Bem tranquilinho. Próxima definição, velocidade angular, simbolizado pela letra ômega. Parece um W aqui, mas não é um W, letra ômega. Mesma maneira, velocidade na distância percorrida no tempo. Só que eu estou falando de velocidade angular, em termos de ângulo. Então eu quero deslocamento angular. Qual que é o deslocamento angular em uma volta inteira? Quanto que ele anda em uma volta inteira? Um jeito de falar uma volta inteira, 2π. Então, minha velocidade angular, expressa pela letra ômega aqui, 2π dividido pelo período. Então, se eu quiser saber a velocidade angular, eu só preciso, na verdade, do período. Eu posso expressar também em função da frequência, mesmo jeito que eu falei para a velocidade linear. Se frequência é o inverso do período, eu posso usar velocidade angular, 2π vezes a frequência. Do mesmo modo, aqui uma tabelinha para resumir as grandezas e as respectivas unidades. Então, velocidade angular, simbolizada pela letra ômega, em radianos por segundo. Frequência e período, já tinha mencionado aqui, frequência em hertz, período em segundos. E aí uma relação que a gente precisa saber, precisa estar atento aí em velocidade linear e velocidade angular. Um exemplo, tem um disco aqui, nesse disco eu grudo aqui duas carinhas. Uma mais próxima do centro, a branca, e uma mais afastada do centro, a azul. E eu vou colocar esse disco para girar aqui no sentido horário. Então, se eu girar um pouquinho no sentido horário, olha aqui. A carinha branca veio parar aqui, andou aqui um quarto de volta. Se eles estão grudados, cada um na sua posição, se a carinha branca andou um quarto de volta, a carinha azul também anda um quarto de volta. Só que tem uma pequena diferença aqui, ó. Se eu quiser esticar essa linha, esse pedacinho aqui que a carinha branca andou, como se estivesse andando em linha reta, eu vou pegar só esse trecho aqui. Esse trecho corresponde a um comprimento, nesse exemplo, aproximadamente aqui. Só para ilustrar. E se eu quiser fazer a mesma ideia com a carinha azul, ou seja, esticar essa linha aqui, claramente vai dar um comprimento maior. Por quê? Porque a carinha azul está mais afastada do centro. O raio aqui é maior em relação à carinha branca. Isso significa o que para a gente? Que em termos lineares, a carinha azul andou mais. Em termos angulares, as duas andaram a mesma coisa. Isso significa o quê? A velocidade angular é a mesma, a velocidade angular não depende do raio, a velocidade angular depende aqui de quanto tempo ela demora para dar uma volta. Já a velocidade linear, não. A velocidade linear depende do raio. Se as duas chegaram aqui nessa mesma posição, um quarto de volta ao mesmo tempo, essa carinha azul, no mesmo intervalo de tempo, teve que andar mais. Então a velocidade linear dela é diferente, a velocidade dela linear é maior. A velocidade linear depende do raio, diferente da velocidade angular, beleza? Fiquem atentos aí essa diferença, aí, essa relação entre velocidade linear e velocidade angular. Aqui, então, um resuminho das relações aí matemáticas que a gente utiliza nesse tema. Então, olha só, para frequência e período, eu tenho frequência 1 sobre período e período 1 sobre frequência. Então, período e frequência a partir dessas equações. Velocidade linear, simbolizada pela letra V minúscula aqui, ó, 2πr dividido pelo período ou vezes a frequência. Também posso utilizar a velocidade linear em função da velocidade angular. Olha só, velocidade angular, né, 2π sobre período ou 2π vezes a frequência. Se eu substituísse 2π vezes a frequência aqui na velocidade linear, 2π vezes a frequência por ômega, fica a velocidade linear, ômega vezes r. Beleza? Então esse é um resumo aí das equações envolvidas nesse tema.
Fica uma tarefa aí para que a gente possa fazer, para vocês estudarem. Exercícios da página 189 e 194, facinho, tranquilo, para a gente poder praticar. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que estudem um pouquinho e nos veremos em breve. Até mais.